A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que assiste essa aula de subsídio do CAPED. Meu nome é Natan e hoje vamos continuar caminhando, né, nesse trimestre. Fala sobre os anjos, né? Os anjos, demônios, né, batalha espiritual e assim por diante, né? Espero que os irmãos tenham tido uma aula abençoada na aula passada, né? Uma aula mais introdutória acerca dos anjos, né? Quem são, como eles são descritos na Bíblia, tá? E nessa aula nós vamos entrar um pouco mais a fundo acerca dos anjos, tá bom? Vamos falar sobre eles, sobre seus atributos, suas qualidades, suas características, tá bom? Para tentar aprofundar mais o conhecimento acerca dos anjos, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que entender é que os anjos possuem alguns atributos, né? Atributos, geralmente essa palavra a gente liga a Deus, mas atributo é uma palavra que quer dizer uma característica inerente, né? Alguma característica que faz parte daquele ser, daquela criatura, né? Os humanos, nós seres humanos também temos alguns atributos, né? E os anjos também têm, tá bom? Na revista, nós colocamos algumas coisas que os anjos não são, né? Porque às vezes é mais fácil a gente começar disso, começar do que eles não são, do que começar daquilo que são. Porque os anjos são muitas coisas, né? Como nós falamos na aula passada, tem anjos com muitas características, né? Anjos diferentes, né? Criaturas diferentes que são denominadas aí nesse corpo angélico. E nessa lição vamos falar sobre o que eles não são, né, e algumas características sobre eles, tá bom? Então a primeira coisa que eles não são oniscientes, né? Eles não têm todo o conhecimento. Essa característica ela é só de Deus, é um atributo exclusivo de Deus, tá? Porém, apesar deles não serem oniscientes, os anjos eles têm muito conhecimento. Eles possuem muito conhecimento, tá? Muito acima dos seres humanos, tá? Por exemplo, quando o anjo fala sobre o nascimento de João Batista, ele vai dar até alguns detalhes do futuro, né? De João Batista. Lógico, ele não tinha essa visão por ele mesmo, né? Ele não era um onisciente que sabia do futuro, mas essa visão foi dada por Deus. Então nós vemos que ele tinha esse conhecimento prévio dado por Deus de falar como que João Batista seria do futuro, né? Falou ali para o pai de João Batista, para o Zacarias, né? Porém, nós vemos em alguns momentos da Bíblia que os anjos não sabiam de algumas coisas. Por exemplo, lá na destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos não sabiam exatamente quem era da família de Jó, tá? Então, a gente vê que eles têm muito conhecimento, mas tem coisas que eles também não sabem, né? Então, nesse sentido, Deus ele tem todo o conhecimento, tá? Tanto é que nós temos a famosa referência de Mateus 24:36, que diz que naquela hora, né, mas na hora de Jesus, em dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Ou seja, os anjos, apesar de terem muito conhecimento, algumas coisas são vedadas a eles, né? Eles não sabem de todas as coisas, tá? Então, por isso, nós podemos entender que eles têm bastante conhecimento, eles conhecem muito mais do que o ser humano conhece, porém, tem suas limitações, tá? Outra coisa, os anjos, eles são muito poderosos. Por exemplo, um anjo só matou 70 mil pessoas em Israel. Um anjo só matou 185 mil soldados do exército assírio. Então, ou seja, você vê que é um anjo extremamente poderoso. No entanto, como eu falei na aula passada, o reino de Deus ele funciona por autoridade
outorgada. Ou seja, Deus, ele entrega autoridade para alguém para realizar determinada tarefa. Jesus fez isso conosco, nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e Deus faz isso com os anjos também. Ele dá autoridade para o anjo fazer determinada tarefa. Nós falamos isso um pouco melhor na aula passada, tá? Nesse sentido, o poder dos anjos também é assim. Então, o poder que o anjo tem vem de Deus. Todo poder na Terra vem de Deus. A sua origem é Deus. Deus, ele é dono de todo o poder. É o que Jesus vai dizer ali para Pilatos, né? Todo poder, ele vem de Deus, e não há ninguém que seja poderoso na Terra que não tenha sido dado esse poder a ele por Deus, dado essa autoridade por Deus, tá? Na questão dos anjos é a mesma coisa. Então, os anjos, eles têm muito poder. Muito poder. Porém, esse poder vem de Deus. Então, não é dele. Então, o anjo, ele também não é onipotente. Ele não detém o poder. Ele é instrumento do poder de Deus. Assim como nós. Quando alguém ora e a pessoa é curada, o poder não veio dessa pessoa, o poder veio de Deus, né? É muito interessante até que Jesus vai dizer isso, né? Muitos chegarão ali naquele dia, mas Jesus, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos, curamos, expulsamos demônios e tal. E Jesus ele não desmente, né? Jesus ele não vai dizer assim, você é um mentiroso, você não fez nada disso. Não, Jesus simplesmente vai dizer, eu não te conheço. Tá? Então, eu orar por alguém e aquela pessoa ser curada não quer dizer que eu tenho o poder de cura, mas quer dizer que Deus me outorgou aquele poder naquele momento para atingir aquele objetivo em específico, tá? Nos anjos é a mesma coisa. Os anjos, eles têm seu poder vindo diretamente do dono de todo poder, que é Deus, tá? Os anjos também, eles não são onipresentes, ou seja, eles não estão em todos os lugares ao mesmo... Um anjo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Apesar de o anjo ter um certo poder extraordinário de aparecer, desaparecer, de entrar nos lugares, né? Mas um anjo ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e nem em todos os lugares ao mesmo tempo. A característica de onipresença é exclusiva também só de Deus, tá bom? Então, se um anjo está aqui, ele não pode estar na sua casa nesse momento ao mesmo tempo. Porém, eles têm um poder de se movimentar muito grande. Então, Lucas 1,11 vai dizer que ele aparece de repente. Então, ele aparece do mesmo jeito que ele aparece, ele some. Tá? Isso nos indica que o anjo ele não tem barreiras físicas, né, para entrar e sair de algum lugar, mas ele não é onipresente. Bom, essa característica é só de Deus. Então, nesse ponto, nós estamos salientando o quê? E você, professor, deve salientar isso também na sua aula, tá? Os anjos, apesar de serem extremamente poderosos, eles não chegam nem perto da grandeza de Deus, tá? Eles são muito mais poderosos que os seres humanos, têm muito mais conhecimento que os seres humanos, porém, estão muito abaixo de Deus também, tá certo? A sua existência e as suas funções, né, sua atuação, vem diretamente de Deus para eles, tá ok? Então esse é o que nós devemos salientar na aula, tá? A grandeza de Deus em relação aos anjos, tá ok? Então vamos lá. No segundo tópico, a gente fala algumas coisas acerca de alguns detalhes dos anjos, né? São coisas que surgem de perguntas, geralmente de alunos, né? Esse tópico aqui, né? Eu
eu acredito que ele possa gerar alguma pergunta aí na sua aula, tá bom? Então é interessante nós nos prepararmos bem. Por quê? Os anjos têm corpo físico? Qual é a natureza dos anjos em relação a isso, tá? Os anjos, eles são espirituais, tá bom? São seres espirituais. E a palavra de Deus nos mostra que eles podem assumir formas humanas. Por exemplo, eles visitam Ló, né? No caso ali da cidade de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus em Hebreus 13 vai nos dizer que nós podemos hospedar anjos sem saber que são anjos, né? Então isso nos indica que, apesar de ser seres extraordinários, criaturas excepcionais, como nós falamos na outra aula, criaturas que têm assim um esplendor, né? Algo impactante, eles também podem se assumir forma humana e aparecer como uma pessoa na nossa frente, tá? A Bíblia diz isso, bom? Naturalmente que na sua aula alguém provavelmente vai contar um testemunho desse, né? Que um anjo, uma pessoa apareceu lá de repente sumiu e ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Isso é bíblico, tá? A Bíblia nos diz isso aí, tá? Então, os anjos, eles são seres espirituais que assumem formas humanas e que eles podem estar invisíveis aos nossos olhos. Um grande exemplo disso é lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17, quando o servo do profeta fica com medo, né, do exército que cercou a cidade para pegar Eliseu, mas Eliseu ele fala: Deus, abre os olhos dele para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus abre os olhos do servo de Eliseu e diz que ele vê carruagens, assim, inúmeros anjos. Então, os anjos, apesar de nós conseguirmos, em determinada circunstância, vê-los, tem momento que nós não conseguimos vê-los. Acredito que seja a maioria do tempo nós não conseguimos vê-los, tá? E nós só conseguimos vê-los quando Deus nos dá essa capacidade de vê-los, tá bom? Então, nesse sentido, a gente pode concluir que os anjos, eles têm um corpo que ele é espiritual e é diferente em essência do corpo humano, naturalmente, né? Então, os anjos, biblicamente, eles não parecem que têm matéria, feito de matéria como nós somos feitos. Os anjos parecem que eles têm um corpo diferente do nosso, que parece muito mais com corpos espirituais que mudam de forma, ficam invisíveis. Na aula passada, no tópico passado a gente falou, ele aparece de repente, some de repente. Então são corpos que são muito diferentes dos nossos, tá? Porém, não chegam perto de Deus. Eu acho que essa aula é uma aula que nós temos que salientar isso. Que os anjos, apesar de serem assim, criaturas extraordinárias e, lógico, criaturas que nos fazem ficar boquiabertos, mas Deus é maior, né? Porque senão a gente começa a colocar um anjo no centro do nosso culto, da nossa admiração, e não deve ser assim. Vamos lá. Os anjos. Existe um texto na Bíblia, muito conhecido também dos irmãos, Mateus 22:30, que vai dizer o seguinte, que na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São como os anjos no céu. Essa frase de Jesus, Jesus ali está falando sobre o casamento, né, respondendo uma questão sobre o casamento, e ele fala isso, que lá na ressurreição não tem casamento. Mas ele dá uma informação ali, que os anjos do céu, os anjos lá no céu estão nessa condição. Então, a partir dessa referência, nós temos o entendimento que os anjos, eles são criaturas assexuadas. O que quer dizer isso? Criaturas que não se relacionam uns com os outros
sexualmente, né? Eles não têm marido, mulher, né? Não tem a família de anjinho, né? O pai anjo, a mãe anja, os anjinhos ali, não tem. Então nós entendemos isso. Porém, isso eu acho que com certeza vai aparecer na sua aula, professor. O texto de Gênesis 6. Texto de Gênesis 6, que vai dizer que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e desse relacionamento surgiram gigantes, tá? É um texto polêmico, já vou adiantando para você, professor, um texto polêmico. Tem muitos teólogos muito mais inteligentes do que eu que dizem que sim, são anjos que desceram e tiveram relacionamento com mulheres. Já tem outros estudiosos e também muito melhores do que eu que dizem que não, que esses anjos, que esses filhos de Deus aqui não são anjos, e eu compartilho dessa opinião. Eu não acredito que os filhos de Deus em Gênesis 6 são anjos. Por quê? E aqui nós colocamos aqui, vamos colocar um conteúdo um pouco mais profundo. No livro de Gênesis, nós temos uma sequência lógica e uma sequência literária muito importante. Gênesis começa com Deus criando o mundo, certo? Deus criando o universo, todas as coisas. Nós vemos a queda do ser humano, né? Então, imagina literariamente. Você tem o livro de Gênesis, ele começa muito bem, né? Ele começa de forma sensacional. Deus cria todas as coisas, Deus faz tudo bom, tudo perfeito. Deus fala, isso é bom, isso é perfeito. Deus tem um relacionamento íntimo, próximo do ser humano. O ser humano tem tudo na mão. Só que, de repente, acontece uma catástrofe. E que catástrofe é essa? O ser humano peca e se afasta de Deus. A partir desse evento, o livro de Gênesis ele vai contar a história do quê? Do povo escolhido de Deus, da ação de Deus na pessoa, não tinha nenhum povo ainda, na pessoa, para tentar trazer de volta esse povo escolhido. E no livro de Gênesis ele faz, principalmente no começo, ele faz uma distinção muito clara entre a descendência do povo escolhido, né, que é a descendência de Sete, filho de Adão e Eva, né? Você tem aí Caim e Abel, né? Caim mata Abel, tá certo? Caim se torna uma descendência desonrosa, uma descendência desprezada pelo próprio Deus, e você tem o nascimento de Sete. E a descendência de Sete, ela é descrita na Bíblia como a descendência do povo de Deus, enquanto que a descendência de Caim é descrita como a descendência do povo desprezado por Deus, tá? Aconselho você a ler todo o texto de Gênesis do 1 até o capítulo 10, que você vai perceber isso, tá? Então você tem a descendência do povo, da pessoa escolhida por Deus, que é Sete, e a descendência daquele que foi desprezado por Deus, que é Caim. Lá no capítulo 6, quando entra no capítulo 6, nós temos justamente esse cenário. Então você tem a descendência daquele que foi escolhido por Deus, a descendência de Sete, e você tem a descendência daquele que foi desprezado por Deus, Caim. Essa descendência de Sete é chamada de filhos de Deus. Descendência de Caim, chamada de filho dos homens. O que acontece, e eu sou dessa opinião, de que os filhos de Deus aqui em Gênesis 6 não se trata dos anjos, porque muitas vezes
alguns estudiosos pegam o quê? Filhos de Deus foram chamados filhos de Deus lá em Jó. Então aqui em Jó, filhos de Deus são anjos, então aqui são anjos também. Mas são livros diferentes. Então nós temos que interpretar cada livro dentro do seu próprio contexto, dentro do seu próprio vocabulário. Então no livro de Gênesis, nesse contexto aqui, filhos de Deus são a descendência de Sete. E aí eles se casam, então há uma união entre as famílias. Entre a família de Sete, a descendência de Sete, e a família, a descendência de Caim. Se unem. E aí você pode estar me perguntando, beleza, Nathan, como é que nasceu os gigantes, né? E o gigante, né? O que tem a ver o gigante nessa história? O gigante, segundo o pastor Severino Pedro, e eu concordo com ele, não seria um gigante no sentido físico, alguém muito gigante, alguém grandão, mas gigante em poder. E por quê? Na antiguidade, uma das formas de você selar uma aliança entre dois povos diferentes era através do casamento, né? A gente vê isso na vida de Salomão. Salomão ele tem muitos casamentos que não foram feitos porque ele tinha uma fome sexual insaciável. Não. Muitos casamentos de Salomão foram alianças políticas. E na antiguidade, isso existia com muita frequência. Casamentos que uniam, que selavam uma união de dois povos. Então, em Gênesis 6, você está vendo a união de dois povos, que não deveria existir, né? Que não deveria acontecer. Então, os gigantes aqui não seriam gigantes grandões no sentido físico, mas seriam gigantes em poder. Pessoas que tinham um grande poder porque é uma união de duas grandes famílias, tá? Nesse sentido, o gigante aqui não era um gigante do tamanho físico, mas começaram a surgir pessoas poderosas na Terra. Para mim, essa explicação faz mais sentido porque, primeiro, quando você tem essa descrição desse pecado, dessa união entre os filhos de Deus com as filhas dos homens, você vê que Deus, em momento nenhum, ele pune os anjos, se fossem anjos, né? Ele não pune os anjos, ele pune o ser humano. Pune pessoas. Ora, eu penso que, se fosse anjo aqui, deveria haver uma descrição de uma punição para esses anjos, né? Alguns vão jogar essa punição como, né, Satanás e os demônios que caíram do céu por causa disso. Eu acredito que é forçar a interpretação desse texto. Então, na minha interpretação, filhos de Deus se trata dos descendentes de Sete, filhas dos homens, dos descendentes de Caim, e a união deles gerou pessoas poderosas, tá? Que começaram a se afastar de Deus. O Antigo Testamento ele tem muito essa premissa, né? De que se você se unir com os outros povos, com povos que servem a outros deuses, povos que não seguem a Deus, você tem uma queda do povo de Deus, né? O tempo todo, no Antigo Testamento, você vai ver essa dinâmica em que há um casamento, porém, esse casamento ele gera mal para os filhos de Deus, ou o povo de Deus, tá bom? Então, com certeza, essa questão vai aparecer na sua aula, e se você explicar dessa forma, eu acredito que vai ser melhor entendido pelos seus alunos. E isso faz mais sentido de uma maneira mais abrangente com Mateus 22:30. Então, se o Gênesis 6 ele não pode brigar com Mateus 22:30. Se Mateus 22:30 diz que anjos eles não se casam, não se dão em casamento, em Gênesis 6 nós não podemos ter um episódio que isso aconteceu. Então eles têm que conversar, tá bom? Continuando, outro ponto que merece a nossa atenção é a respeito da forma como os anjos vivem. Então já vimos, né,
que os anjos têm um corpo espiritual, que eles não se relacionam uns com os outros. Outro ponto, será que eles dormem, comem, será que eles bebem, né? E várias descrições bíblicas que aparece anjo, nós vamos ver que em alguns momentos os anjos comeram, né? Por exemplo, quando os anjos foram até Abraão, Gênesis 18, nós vemos que os anjos comeram com a comida que Abraão prepara, né? Na casa de Ló eles comeram de novo, tá bom? Porém, como são seres espirituais que assumem formas humanas, como nós falamos, nós entendemos que apesar deles comerem, eles não necessitam de alimento, né? Então uma coisa é você comer porque precisa, que é o nosso caso. Outra coisa é você comer simplesmente por uma refeição, por usufruir de uma refeição. Então nós entendemos o seguinte, que eles podem comer, os anjos podem comer, né? Porém não precisam comer, tá bom? Pela qualidade de seu corpo espiritual. E nesse sentido, nós podemos entender que eles também não dormem, os anjos não dormem, porque o dormir pressupõe cansaço. E o cansaço, ele é algo inerente à matéria, né? Quem fica cansado é a minha matéria, né? É o meu corpo físico. Como os anjos têm um corpo diferente, então nós podemos entender que eles não dormem, né? Não porque não querem, mas porque não precisam também, tá bom? Muito do que a Bíblia nos diz, por exemplo, existe um texto lá em Gênesis 2 que vai dizer que Jesus descansou no 7º dia, né? Ora, Cristo, em Isaías 40, vai dizer que Deus não se cansa. Então, se Deus não se cansa, por que ele descansou, né? O descanso ali do sábado, né, do 7º dia, ele não é um descanso oriundo de cansaço, porque Deus não se cansa. Deus, ele é perfeito e ele não é feito de matéria para se cansar. Mas o descanso ali, ele tem um sentido mais de contemplação, né, de aproveitar, né, todas as coisas ali que estão disponíveis a você estar em comunhão com o próprio Deus, tá? Então, a linguagem antropomórfica lá de Gênesis 2, que diz que Deus descansou, ela não é uma linguagem literal, tá bom? Ela é uma linguagem que nos mostra qual o sentido do sábado para os judeus da antiga aliança, tá? Então, os anjos também não dormem, provavelmente. Lógico que não existe um texto na Bíblia que você vai achar lá que vai dizer que anjos dormem ou que anjos não dormem. Mas entendemos que não dormem por não possuírem corpos materiais como os nossos, tá? Outro ponto muito importante, anjos pecam, né? A Bíblia, quando ela vai falar de pecado de anjos, principalmente ali em 2 Pedro 2,4, Judas 1,6, a descrição do pecado de anjos, ela está sempre no passado. Então, os anjos que pecaram, sempre no passado. A Bíblia, ela não, em momento nenhum, ela diz o pecado dos anjos no presente e também nunca vai dizer o pecado futuro dos anjos, tá? Isso é um tema que nós temos que aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Há uma ideia, né? E aí eu posso citar aqui o pastor Severino Pedro, o pastor... Dois livros aqui, ó. Valdomiro Francisco, né? Não sei se os irmãos estão vendo bem. Esse aqui, ó, de Severino Pedro. São livros que eu usei para escrever. E esse também aqui, ó, Clinton Arnold, Poderes das Trevas. Mas especialmente esses dois aqui, eles vão dizer isso. E eu acredito nisso também, tá? Que no passado, muito distante, né? Antes da criação do ser humano, na minha visão, houve uma cisão na companhia angelical, em anjos que pecaram contra Deus e anjos que se mantiveram fiéis. Os anjos que se mantiveram fiéis, num sentido bíblico mais abrangente,
eles foram declarados ou chamados santos anjos. Lucas 9:26 tem essa descrição, eles são santos anjos de Deus. Nós não temos relatos de pecado desses anjos que se mantiveram fiéis. O que parece no texto bíblico é que a partir dessa cisão, dessa divisão, houve uma declaração de Cristo. Falou, esses que se mantiveram fiéis a mim são santos anjos, são anjos aqui que estão do meu lado, que são impactados pela santidade de Deus, que louvam, que adoram a Deus, que estão firmes e leais a Deus. E você tem os outros anjos que caíram. E esses anjos, nós vamos falar em lições posteriores, são os demônios de hoje em dia. Então são anjos que perderam o seu estado original e hoje vivem uma vida desprezada, né? Uma vida desonrosa perante Deus. Tá? Então os anjos pecam. Biblicamente nós não vemos nenhuma menção de anjo que peca. Só referências a um pecado em um passado distante. Então nós entendemos que esses anjos que são anjos hoje em dia, eles não pecam mais. Tá? Eles foram impactados de maneira tal pela santidade de Deus, foram declarados santos por Deus, que hoje eles não pecam. Existe uma pergunta, e aqui eu encorajo os irmãos a falarem a sinceridade, né? Alguém pode perguntar se tudo bem, eles não têm relato de pecado na Bíblia, a gente não vê eles pecando, mas eles podem pecar, eles têm a possibilidade de pecar? Aí o professor ele pode muito bem ser sincero, falar, a Bíblia não fala nada sobre isso. E realmente não fala mesmo. Tá? Então nós não temos informações se os anjos têm hoje em dia a possibilidade de pecar. Em algum momento eles tiveram. Em algum momento eles tiveram a possibilidade de pecar, porque nós entendemos que houve um pecado de anjos no passado. Hoje em dia nós não sabemos, tá bom? Acredito que o pecado seria incompatível com a proximidade que eles têm do trono de Deus. Então, nós vemos em relatos bíblicos, né, que as pessoas, para chegar perto da glória de Deus, né, para chegar perto da manifestação divina, eles tinham que se purificar, eles tinham que tomar uma série de cuidados. Então eu acredito que por serem anjos tão próximos de Deus, né, nós falamos isso na aula passada, né, em relação aos serafins, aos querubins, que estão ali bem próximos de Deus, eu acredito que essa proximidade pressupõe uma ausência de pecados, porque não existe comunhão entre Deus, o trono, a glória de Deus, a santidade de Deus com o pecado. Então, se o anjo pecasse, eu acredito que ele não estaria próximo ao trono de Deus, que a Bíblia declara ser santíssimo, né? É uma incompatibilidade que não dá para resolver. Então, por isso, pessoalmente, eu acredito que os anjos do dia não pecam, tá? Tudo bem? Espero que você possa ter sabedoria de Deus para passar essas questões para os seus alunos, tá? Nós temos alguns anjos mencionados na Bíblia, alguns nomes, né? Gabriel, né, que é um anjo que aparece algumas vezes na Bíblia, sempre trazendo notícia, né? Gabriel é um anjo que ele sempre traz notícias, visões, explicações ali, tá? Nós não vemos ele fazendo outra coisa na Bíblia, tá? Miguel, como nós falamos na semana passada, ele é o único arcanjo citado nominalmente na Bíblia. Então nós entendemos que nós não podemos dizer que ele é o único, né? Mas a Bíblia só cita ele. E Miguel, ele sempre aparece em situações de batalhas, de momentos cruciais da história, né? Porém, aqui eu quero também levantar uma possibilidade de polêmica na sua aula, tá? Que pode acontecer. Né? Na aula passada, na introdução, eu falei isso. Que essa revista, uma das dificuldades que eu tive é justamente isso, que muita gente,
o que muita gente conhece sobre anjos, sobre demônios, vem não da Bíblia, mas vem de experiências pessoais, experiências de outras pessoas. Então, uma das coisas que pode aparecer na sua lição, professor, professora, é a ideia de que Jesus e Miguel são a mesma pessoa, né? Algumas, vamos dizer assim, não vou chamar de seita, mas algumas correntes teológicas vão dizer isso aí, tá? Que Miguel é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Porém, existe um texto que descarta essa ideia. Judas, capítulo 1, versículo 9. Por quê? Nesse texto, Miguel e Satanás disputam sobre o corpo de Moisés. E Miguel, ele não vai lutar contra Satanás, mas ele vai jogar essa questão para Deus. Ele vai dizer que o Senhor te repreenda. Então ele apela, vamos dizer assim, para a instância superior, né? Na nossa linguagem aqui. Se fosse Jesus, não tinha como ele apelar que o Senhor te repreenda, porque ele é o Senhor, né? Então ele estaria apelando para ele mesmo? Não faria sentido nenhum. Então, por causa desse texto, e também porque em momento nenhum da Bíblia Jesus ele é descrito como um arcanjo, né, como chefe de anjos, muito pelo contrário, Jesus, em vários momentos da Bíblia, ele é descrito como o próprio Deus, né? Então Jesus, ele não é um chefe de anjos, né? Ele é o próprio Deus encarnado, né? Segunda pessoa da Trindade, tá? Jesus é descrito como um chefe de anjos. Jesus, ele é descrito como Deus. Então, é muito difícil eu acreditar que Jesus, sendo o Senhor, vai dizer para Satanás que o Senhor te repreende, sendo ele Senhor, né? Então, Judas 1,9 é um texto que, de fato, pesa, né? Cai essa ideia de que Miguel e Jesus são a expressão de uma mesma manifestação de uma mesma pessoa, tá? Ponto importante, tá? Jesus, ele só aparece no Novo Testamento? Não. Jesus, ele aparece no Antigo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, Jesus, ele aparece e muitas das vezes ele é chamado de anjo também, né? Quer dizer que ele é um anjo? Não. Quer dizer que aquelas pessoas do Antigo Testamento não tinham ainda uma revelação adequada para dar um nome mais adequado para Jesus que aparecia ali para eles. Então, muitas vezes, Jesus, ele aparece no Antigo Testamento, não encarnado, né? Encarnado é só no Novo Testamento, é só ali quando ele nasce virginalmente ali de Maria, né? Porém, no Antigo Testamento, ele aparece como um ser muito poderoso, tá? Geralmente, nas nossas Bíblias, a expressão que aparece quando é Jesus é o anjo do Senhor, e muitas das vezes as nossas Bíblias tá com o em letra maiúscula, quer ver? Vamos ali para Gênesis 16, 13. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Vai dizer o seguinte, ó. Vamos começar do 11. Tá? Na verdade, dá para começar até do 9. Disse-lhe o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sobre as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. Versículo 13 é importante, olha. E o nome do Senhor com quem ela falava, ela chamou El Roi, pois diz: não vi eu neste lugar aquele que me vê? Por isso, aquele poço está entre Cádiz e Bared, que foi chamado de Beer-Lai-Roi. Olha que interessante. Agar,
ela vai dizer o seguinte: quem ela estava falando é justamente aquele que me vê, que no caso do contexto era o próprio Deus, que estava vendo a situação de Agar, tá? Nós vemos também que muitas das vezes esse o anjo, ele se identifica e ele recebe um nome que só pertence a Deus. Vamos ler ali Gênesis 31. Gênesis 31, versículo 11 também. E o anjo de Deus disse-me no sonho: Jacó. Eu respondi: estou aqui. O anjo prosseguiu: levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, são picados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão vem fazendo a ti. Olha aqui que o anjo vai falar, o anjo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra de seus pais. Olha que interessante. O anjo está dizendo: eu sou o Deus de Betel. Naturalmente que um anjo não poderia suscitar para si esse título de ser o Deus de Betel. Só existe um Deus, que é o nosso Senhor. Então essa revelação desse o anjo, podemos entender que é o próprio Jesus Cristo pré-encarnado, tá? Naturalmente que nós temos que ver o contexto, tá? Então, muitas Bíblias às vezes colocam esse o anjo com letra maiúscula para te indicar tudo mais. Porém, você como intérprete da Bíblia, veja o contexto. Se esse o anjo fala de Deus como a terceira pessoa, então geralmente pode ser que ele não seja Jesus. Se esse o anjo fala de si mesmo e coloca para si títulos e nomes que só pertencem a Deus, então nós podemos entender que ali se trata de Jesus. Os personagens do Antigo Testamento, eles ainda não tinham essa ideia, né, muito bem formada, por isso que eles chamavam Jesus, né, o Deus encarnado, de o anjo. Bom, essa foi a nossa aula, né? Espero que você tenha uma excelente aula, que Deus te abençoe, te conduza, te guie, tá bom? Que você possa dar uma aula abençoada para a sua classe, que você seja edificado em nome de Jesus. Amém.